Olá, saúdo cada um dos irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto chamado Alegria na Dor, que está no Manancial. E o Manancial é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então é importante que os irmãos saibam que não fui eu que escrevi o texto, só vou dizer aquilo que eu entendi, amém? Então vamos iniciar orando? Senhor Deus, tem misericórdia de nós, cuida para que nós possamos ler a Tua Palavra e aprender de Ti, e que em aprendendo possamos colocar em prática. Perdoa-nos, Senhor, em nossas faltas, é o que pedimos em nome de Jesus, amém. Bom, irmãos, o texto bíblico que é solicitado aqui é Romanos 5, dos versículos 1 ao 5. E eu vou ler com os irmãos. E diz assim: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém? Bom, o versículo aqui escolhido para ser o chave é o 3, que diz assim: Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado e o caráter aprovado esperança. Então esse texto foi escrito por Vilmara Lima e ela nos conta aqui que o processo de santificação pelo qual passamos não é um processo leve, que não doa, que seja rápido. Embora em Jesus a gente não é mais escravo do pecado, a natureza que nós temos pecaminosa está em nós e precisa ser removida dia após dia. Então é uma luta que nós temos diariamente. É realmente um processo. Então por isso diversas vezes Deus confronta o pecado de forma dura, né? Ele não faz com que aquilo seja acobertada. E Ele mostra a nossa miséria, expõe as nossas deficiências, para que a gente possa aprender a obedecer a Deus, para que a gente possa ser conformado com a imagem de Jesus Cristo. Então, com amor, Ele vai provendo a cura para as nossas mazelas. Então, o Senhor vai trabalhando neste processo e vai nos curando. E o apóstolo Paulo diz que o estágio final da tribulação é a esperança. E essa esperança não nos decepciona, porque temos o amor de Deus no nosso coração. Então, quando a gente passa por uma coisa difícil de suportar, difícil de vencer, a gente acaba tendo esperança, porque nós temos Deus em nosso coração. Então, a esperança que vem dessa tribulação não nos decepciona, porque essa esperança está no Senhor Jesus. E porque o Senhor Jesus é bom, a gente sabe que o resultado dessa tribulação também vai ter um caráter parecido com o de Cristo. Então, não é um sofrimento em vão. Então, ao dizer isso, a autora do texto diz que não está querendo pôr medo na gente, mas sim está querendo que a gente tenha coragem, que a gente seja encorajado a passar com fé por tudo que for tribulação, por tudo que for difícil. Porque é no meio deste processo que a gente vai encontrar Deus. E encontrando a Deus, a gente se encontra a si mesmo. Então nós temos que ter olhos de ver quando passamos por uma tribulação, por uma dificuldade, quando somos confrontados, que nós possamos estar com os olhos fitos em Jesus Cristo para que possamos crescer e para que esse sofrimento possa nos trazer esperança e perseverança. Então que a gente possa descobrir a alegria no sofrimento, paz na dor
e que a gente possa ver Jesus em meio a qualquer caos. Ainda há muito de Deus para ser experimentado. Então a gente muitas vezes não percebe, mas cada coisa que a gente vai passando, nós temos que dar uma resposta positiva de louvor e de amor, porque Deus está em cada uma destas coisas. Então, enquanto o processo estiver difícil, a gente tem que se lembrar sempre que Deus é bom. Lá em Naum 1:7 nos lembra isso. Então, por isso você não precisa ter medo, porque mesmo em meio a todas as dificuldades, você pode ter alegria nessa dor. Então, às vezes, perdemos uma pessoa muito querida, uma pessoa muito amada, uma pessoa que correu a corrida, a maratona da fé incansavelmente, e ela deixa de estar entre nós. E nós nos sentimos muito tristes, com o coração atribulado, mas muitas vezes nessa situação nós podemos ter a alegria de que talvez esta pessoa agora esteja mais grata do que ela esteve toda a vida dela, porque ela pode estar nos braços do Pai. Então, mesmo diante da coisa mais difícil de vencermos, que é a morte, nós temos que ser gratos a Deus, porque Ele sempre tem um plano maior para as nossas vidas. E eu quero contar hoje para os irmãos a história de Jane. Essa história, ela é verídica e talvez muitos dos irmãos ainda se lembrem. Ela apareceu na mídia em 2016. A Jane morava na Pensilvânia. E desde pequena, ela e seus dois irmãos eram muito ligadas ao seu pai, Michael. Ele era um pai amoroso, um pai que cuidava deles, brincava com eles desde sempre. Foi um bom esposo e um bom pai. Só que este homem, em 2006, passou por um assalto e, em pleno vigor da sua juventude e da sua saúde, ele faleceu. Ele morreu. Só que Michael era doador de órgãos. E havia um homem chamado Arthur que estava há 16 anos esperando um coração. E ele estava já na iminência da morte. Já as esperanças dele eram muito pequenas. Quando Michael veio a falecer e o coração dele foi doado para Arthur. Lá nos Estados Unidos, é possível que as pessoas que doaram os órgãos dos seus entes queridos conheçam para onde foram esses órgãos. E a família da Jane soube que o coração do pai deles estava lá em Nova Jersey, mais ou menos 4 horas de distância ali da Pensilvânia. E eles ficaram se comunicando, né? A mãe da Jane sempre escrevia cartas para este homem, mandava mensagens para saber como estava o estado de saúde dele, como que estava o coração, né, que ele havia recebido do seu esposo. E eles acabaram tendo uma amizade. Nunca se viram, mas tinham sempre contato. E um dia, a Jane, já adulta, ela marcou a data do seu casamento. E na véspera do casamento, ela mandou uma mensagem para o Arthur, que queria conhecê-lo, se ele poderia vir até ao estado de Nova Jersey para eles se conhecerem. E o Arthur veio. E diz que foi muito emocionante esse encontro. E aí a Jane fez um pedido para Arthur, se ele poderia levá-la até o altar no dia do casamento dela. Então foi assim, uma dor e uma alegria, né? Saber que o pai dela não poderia acompanhá-la ao altar, mas o coração do pai dela pulsava no peito de Arthur. E ele então consentiu. Então, no dia do casamento, foi um dia muito emocionante. Os filhos, a esposa, colocavam a mão no peito de Arthur, sentiam a pulsação dele para ver aquele coração batendo. Então eles se lembravam com tristeza que o pai já não estava mais entre eles. Mas em meio a essa tristeza, eles tinham a alegria de saber que de alguma forma o pai levaria Jane ao altar.
Então, depois, este homem, Arthur, foi entrevistado e esse ato, né, de levar a filha do seu doador ao altar teve uma grande repercussão. E ele disse que nunca imaginou que no meio de uma coisa tão triste que seria um pai deixar de poder conviver com seus filhos, um marido deixar de conviver com sua esposa, uma tristeza tão grande como essa, pudesse emergir a alegria de ele estar vivendo e de ele poder conduzir a filha do seu doador ao altar. Então ele conclui a sua entrevista dizendo que acredita que não há maior amor do que alguém de alguma forma dar a vida por você, não é? E quando ele pôde levar aquela moça ao altar, foi um modo de retribuir aquela gentileza. Então, irmãos, é isso, né? Mesmo diante das piores dificuldades, das grandes perdas, mesmo agora que estamos em tempos de pandemia, que existem tantas pessoas enlutadas por diversos motivos, que nós possamos nos lembrar que Jesus Cristo nos amou, se entregou por nós, foi até o fim, morreu em morte de cruz, ressuscitou e está vivo para nos proporcionar uma vida de vitória e uma vida abundante. Amém? Nosso manancial termina assim: o sofrimento é um megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Quem escreveu isso foi C.S. Lewis. Bom, irmãos, eu me despeço aqui como sempre, né? Deixando um abraço fraternal, um abraço de ursa. E não poderia me despedir de outra forma que não com a nossa palavra de ordem, que é saudades.